Bom dia, o meu nome é Carla Pedro e em representação da AP Química, a Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação, serei a moderadora desta sessão. Em nome de todos os participantes, começo por agradecer ao Porto de Aveiro o convite para esta segunda sessão das suas Business Talks e durante os próximos 30 minutos irei discutir com o engenheiro Luís Delgado da Bondalti, com o engenheiro Pedro Gonçalves da CIDS e com o engenheiro Alfredo Kowalski da DAO, passado, o presente e o futuro do Complexo Químico de Estarreja e da sua ligação estratégica ao Porto de Aveiro. Portanto, antes de iniciar a conversa, começava por uns grandes números, portanto, que mostram a importância quer do Complexo Químico, quer do Porto para a economia nacional. A química entra na composição de 95% de todos os bens produzidos, início das principais cadeias de valor da economia nacional, representa ou gera 12 mil milhões de euros anuais em volume de negócios, 14% do total de exportações nacionais, cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos e um quinto das despesas de inovação da indústria transformadora em Portugal. O Complexo Químico de Estarreja é um dos principais polos dessa indústria e possui uma ligação estratégica, quer dizer, nós diríamos mesmo simbiótica, ao Porto de Aveiro, desde a sua gênese na década de 40 e com uma crescente relevância no movimento do Porto, tendo representado em 2020 mais de 60% do seu movimento total de granéis líquidos. Para início do debate, eu gostava de começar pelo início, pelo passado, e fazer uma volta à mesa perguntando, por esta ordem, à Bondalti, à CIRS e à DAO, de que forma a sua ligação ao Porto de Aveiro foi importante para o início da atividade das empresas no complexo e para o seu crescimento até ao momento atual. Começava talvez pelo engenheiro Luís Delgado da Bondalti. Engenheiro? Bom dia a todos, agradecer em primeiro lugar ao Porto Aveiro e obviamente aos meus colegas de painel. Carlos, eu começaria por dizer que a Bondalti e antes da Bondalti a CUF Químicos têm uma relação de longa data com o Porto Aveiro, basicamente pela proximidade geográfica que existe entre Estarreja, onde está o Complexo Químico de Estarreja e o Porto. Portanto, a Bondalti sempre utilizou desde há muitos anos o Porto de Aveiro como a porta de entrada das matérias-primas necessárias para os seus produtos e depois como porta de saída dos produtos finais. Portanto, há aqui uma relação muitíssimo próxima. Só uma nota, o produto principal de entrada no Porto de Aveiro é o benzeno, que é uma das matérias-primas para a produção de anilina, e para além dos granéis líquidos que a Carla referiu, nós também utilizamos o Porto de Aveiro como porta de entrada de sal, que é uma das matérias-primas, ou a matéria-prima principal da produção da eletrólise de salmoura, que depois gera o cloro, hidrogênio e outros derivados de cloro. Para além do benzeno, também a anilina e depois o mononitrobenzeno são produtos finais que são exportados a partir do Porto de Aveiro. Uma nota para referir que em 2010 a Bondalti, antes ainda CUF, adquiriu uma zona maior e com mais condições no Porto de Aveiro, com uma ponte de cais, que é o nosso local de entrada e saída dos produtos. Portanto, o Porto de Aveiro para nós é uma extensão do Complexo Químico de Estarreja e é uma peça fundamental em toda a nossa cadeia logística de entrada e de saída dos nossos produtos. Portanto, tem uma preponderância muito relevante no nosso negócio. Muito obrigada. Assumo que o mesmo aconteça no caso da CIRS, engenheiro Pedro Gonçalves. É verdade. A CIRS instala-se aqui em Estarreja um pouco mais tarde do que a CUF, do que a antecessora da Bondalti. Foi em 1960 que a empresa foi criada e foi a primeira joint venture luso-japonesa e que veio introduzir aqui pela primeira vez o fabrico de termoplásticos cá em Portugal. De facto, nós fazemos PVC. PVC é um dos plásticos mais utilizados no mundo e, portanto, nessa altura, quando começámos a fabricar, de facto, não nos ligámos imediatamente ao Porto de Aveiro de maneira significativa.
nós fazíamos a nossa própria matéria-prima por um processo que, entretanto, rapidamente ficou obsoleto. Talvez as pessoas não saibam ou não se lembrem que em 1960 nós éramos sedentários em energia elétrica e, portanto, havia aqui até um incentivo ao consumo de energia. O processo que instalámos rapidamente se tornou obsoleto e nós tivemos que procurar matéria-prima, que é um gás liquefeito, é o coreto de vinilo, nos mercados internacionais. E foi nessa altura que construímos o nosso terminal no Porto de Aveiro, com esferas. Aliás, ainda é visível hoje em dia, são identificáveis as esferas da CIRS, são de facto reservatórios muito grandes, esféricos, onde recebemos essa matéria-prima, que é o coreto de vinilo, e que depois se transforma em PVC. Quando ali, portanto, esse coreto de vinilo era recebido no Porto de Aveiro, através de uma ponte de cais, armazenado nas esferas, e depois era transportado por caminhões externa até aqui à empresa em Estarreja. Quando nós, na década de 90, mais coisa menos coisa, fizemos grandes investimentos de expansão, verificámos rapidamente que seria muito difícil e, digamos, com algum risco acrescido, fazer esse transporte, essas quantidades tão grandes de coreto de vinilo pela via rodoviária. Portanto, nessa altura, no início dos anos 90, fizemos um pipeline, que não é mais do que um tubo, que nos liga ao Porto de Aveiro. Portanto, nós neste momento estamos exclusivamente dependentes do Porto de Aveiro para receber a nossa matéria-prima. Portanto, o pipeline, que é um tubo, acaba por materializar esta ligação umbilical que a CIRS e o Complexo Químico de Estarreja têm ao Porto de Aveiro. Nós não sobrevivemos sem o Porto de Aveiro. Eu acho que isso explica bem. Não, muito bem, muito claro. E depois, nos anos 70, surge a DAO, certo, engenheiro Alfredo Kowalski? Correcto. Nós entramos a Portugal a finais dos años 70 con la fábrica de MDI y siempre hemos tenido una relación estratégica con el Porto de Aveiro porque nuestra mayor cantidad de productos sale por el Porto de Aveiro. 80% de nuestra producción sale por lá. Nós tivemos uma expansão em polo petroquímico de Estarreja, onde aumentamos a capacidade quase ao duplo. E, graças à parceria que tínhamos com o Porto de Aveiro, todo ficou bem e pudimos exportar todo o produto adicional que foi feito aqui na fábrica e continua a fazer. Também em 2015 nós compramos unos equipamentos a CUF, antiga Bondalti, para ampliar nossa presença no Porto de Aveiro com unos tanques, bombas, sala de controle e posteriormente fizemos uma automatização do sistema lá e para melhorar nossas operações e sempre com o suporte do Porto. Así que siempre ha existido esa ligación entre el Porto y nos, y es fundamental para no recibimos materia prima por nos recibimos materia prima de Bondalti y de otros más para exportarse y para sacar el producto de aquí de Estarreja y enviar para otros países. Se faz a través do Porto. Ok, muito obrigada. Portanto, a relação é claramente umbilical nos três casos. Eu, antes de falar no futuro, gostava de voltar a dar uma volta à mesa e perguntar-vos algo dentro do presente, fazer um balanço do presente, o que é que consideram ser os principais pontos fortes do Porto de Aveiro na ligação à vossa atividade e o que é que consideram que pode ser melhorado numa perspectiva de pensar o futuro. Podemos, se calhar, voltar a fazer o mesmo formato. Engenheiro Luís Delgado, Bondalti? Estava a dizer que como os três dissemos, o Porto Aveiro é uma peça fundamental no puzzle das nossas operações e realmente a proximidade com Estarreja é uma vantagem muito, muito grande. A nossa ligação de os produtos
vão por caminhão de Estarreja para Aveiro e do Porto para Estarreja, e portanto temos sempre esta circulação. Há dois grandes temas que para nós são fundamentais para continuarmos este processo de crescimento e de ligação ao Porto, que são basicamente, nós pensamos que é fundamental ter navios de maior dimensão que possam entrar dentro do Porto de Aveiro. Isto é importante por várias razões. Nós temos toda a cadeia de benzeno está agora assente em importação, já não temos a disponibilidade nacional de benzeno, por via do fecho da refinaria de Matosinhos, da Galp, e portanto dependemos da importação de benzeno totalmente, a 100%, e portanto ter navios de maior dimensão, seja em boca, seja em calado, é uma ambição nossa, já antiga, mas que agora se torna mais relevante, numa lógica não só de ter mais matéria-prima, mas também ter a custos mais competitivos face aos nossos concorrentes. Esta é a primeira. A segunda, como melhoria, que é algo também que nos preocupa, que era quando eu falava na ligação entre Estarreja e Aveiro ser feito por caminhão no momento, por cisternas, nós gostaríamos que passasse a ser feito por ferrovia. A ferrovia não só é mais seguro, mas também em termos de ambientais pode ser melhor quando comparado com a rodovia. E estamos a trabalhar com o Porto de Aveiro de forma a poder implementar este modo de transporte nos próximos anos. Portanto, são as duas grandes alavancas. De resto, como eu já referi no início, a nossa relação com o Porto é bastante construtiva e sentimos-nos bastante bem, bastante apoiados naquilo que necessitamos para desenvolver o nosso negócio. Engenheiro Pedro Gonçalves, estava aqui a pensar que, do seu lado, transporte provavelmente não é uma questão, tendo em conta o pipeline, certo? Mas perguntava-lhe que outros temas, que outros desafios, que balanço é que faz neste momento da ligação com o Porto a pensar no futuro? Digamos, aquilo que são os anseios e aquilo que nós temos como requisito para o Porto de Aveiro, uma vez que estamos, sem dúvida nenhuma, ligados a ele e, digamos, uma alternativa não seria provavelmente praticável, não só pelo investimento que já está feito no Porto de Aveiro, mas também porque seria impraticável ir buscar o nosso produto ao outro lado de maneira realista. E, portanto, o que é que nós pretendemos do Porto de Aveiro? O que nós pretendemos do Porto de Aveiro é que tenha um serviço permanente, de permanente disponibilidade, seria o ideal, a custos compatíveis, como é evidente, e operando, digamos, de acordo com todas as normas de segurança e ambientais que perspectivem uma operação a longo prazo. Portanto, a este respeito, o Porto de Aveiro tem assumido, digamos, as responsabilidades que tem pelo facto de haver aqui este conjunto de indústrias significativas, como dizia a Carla no início da sua intervenção, do ponto de vista nacional até, e portanto, de maneira a não nos tolher a nossa capacidade de desenvolvimento. Neste aspecto, sei que se está a trabalhar para conseguir que se tenha um serviço permanente, ou seja, no nosso caso, o serviço permanente significa durante a noite, seria o nosso requisito imediato. Parece-me que, tendo em conta as condições do Porto de Aveiro, que é a porta de entrada desta bacia imensa que é a Ria de Aveiro, nós temos sempre um período nas marés em que a corrente é muito intensa e impede a circulação pelo menos de algum tipo de embarcações, não sei se todas, mas as nossas certamente impede, e, portanto, tendo essa restrição, o que nós pretendíamos no curto prazo seria que pudéssemos ter navegação noturna. Quando isto não acontece, nós chegamos a ter um dia de atraso na nossa operação. Portanto, este seria o nosso requisito mais imediato. Por outro lado, em termos de investimento, eu sei que tem sido uma preocupação grande do Porto de Aveiro criar todas as condições de segurança e ambientais
que permitam que a gente possa pensar nesta operação a muito longo prazo. Isso é muito importante para a confiança de quem investe nestas indústrias. Aquilo que constitui a minha maior preocupação, e que sei que está a ser lidada, mas há sempre algum grau de incerteza associado a isto, tem a ver com aquilo que a Carla dizia há pouco das incertezas relativamente às alterações climáticas. Prevê-se que haja um grande impacto destas alterações na nossa zona costeira, e aí a exposição do Porto é enorme, e, portanto, as consequências seriam terríveis se isso significasse para nós a inviabilização do Porto, ou por um período elevado, ou até com estragos, digamos, que possam impedir a nossa operação. Engenheiro Alfredo Kowalski, partilha estas preocupações, quer acrescentar mais alguns pontos a este balanço que está a ser feito? Sí, sin duda. Por parte da DAO, nós destacamos vários pontos fortes. Em primeiro lugar, eu comentei anteriormente, o Porto de Aveiro é um parceiro estratégico para nós. 80% do que nós produzimos sai para o Porto de Aveiro. Esse é o primeiro ponto. Para nós é vital que o Porto esteja a operar, e como dizia Pedro, que se o Porto fica inoperativo, eu acho que seria de muito estrago para nós, porque não poderíamos alcançar enviar o produto por outra via que não fora através do Porto. Depois, nós, às vezes que temos tido que fazer algum tipo de melhora, sempre hemos contado com a flexibilidade do Porto, e não temos tido nenhum problema para fazer nosso trabalho com o suporte deles. E vai continuar assim, eu acho. Nós temos uma boa parceria com o Porto. E por último, também nós, DAO, e eu acho que Bondalti e Cire também, tem muito cuidado com a parte de segurança, tanto a parte pessoal como patrimonial. E nós fazemos simulacros conjuntamente com as autoridades do Porto de Aveiro, e eles participam e são elementos fundamentais em nossa melhora da área de segurança, tanto na parte processual como na parte patrimonial. E somente queria fazer um ponto referente a melhoras. Para nós seria, e estou aqui a concordar com Luis, a parte de mudar o transporte da parte rodoviária a ferroviária, porque isso reduziria emissões de CO2 e seria uma forma mais eficaz para transportar o nosso produto a Porto. Em vez de caminhões, usar o comboio, a via de trem. Ok. Parece-me que são temas que de alguma forma cruzam com aquilo que é o futuro, ou que poderá ser o futuro desta relação com o Porto. E é esse o ponto com que eu gostaria de terminar, com a última questão, que é uma questão de futuro. Isto é, no momento de relançamento da economia nacional, portanto, em que existem grandes apoios planeados, quer ao nível do PRR, quer ao nível de fundos estruturais, portanto, o próximo ciclo, Portugal 2030, num contexto de implementação de diferentes componentes e metas do novo Green Deal ou Pacto Ecológico Europeu, portanto, com a ideia de alguma forma, endereçar estas questões de alterações climáticas, com a competitividade das cadeias de valor cada vez mais globais e cada vez mais dependentes, como se viu agora nesta fase Covid-19, eu perguntava quais são os grandes temas, as prioridades para o futuro, e como antevêem que venha a evoluir a ligação do Complexo Químico de Estarreja e do Porto de Aveiro, agora pensando já num horizonte temporal 2030, 2050. Posso voltar a perguntar-vos pela mesma ordem, engenheiro Luís Delgado? Bondalti? Claro que sim, Carla. É sempre mais difícil fazer projeções a médio ou longo prazo, claro, futurologia, mas de qualquer maneira posso dar a minha opinião sobre o que é que eu acho que vai ser fundamental. Há um tema que
é crítico para o futuro da indústria química, para o futuro de todos nós, mas especialmente para a indústria química, que tem a ver com a descarbonização e, portanto, com toda a pegada carbónica dos nossos processos, dos nossos produtos, e aí é um caminho que está a ser feito, já há muitos anos que começou a ser feito, mas que nos próximos anos certamente vai ser acelerado. E vai ser acelerado por via dos objetivos que existem a nível nacional, a nível europeu, de atingir a neutralidade carbónica em 2050 ou 2040, depende agora do que é que estivemos a falar, e portanto, nós, enquanto atores fundamentais, vamos ter que nos adaptar e vamos ter que fazer também transformações. E parece-me que por aí vai-nos colocar desafios que eu estou em crer que não terá, falando especificamente do Porto, não terá impacto. Pode ter aqui uma oportunidade de criação de novos negócios, de entrar em segmentos onde nós hoje não estamos, e se isso acontecer, certamente que o Porto de Aveiro também beneficiará, e nós beneficiaremos por estar próximos, por via de ter mais produtos para exportar. Estou-me a lembrar do hidrogénio, estou-me a lembrar eventualmente de amoníaco, enfim, há várias opções em cima da mesa, e certamente que num futuro, quando eu digo um futuro, será sempre 5 ou mais de 5 anos, que terá impacto aqui na relação com o Porto Aveiro. Há um ponto que me parece importante, e é algo que o Porto Aveiro já começou a fazer, um caminho também de o Porto, propriamente dito, fazer a sua rota de descarbonização, não só dos seus processos, mas também das empresas que nele operam, e nós estamos a colaborar com o Porto Aveiro num desses projetos, um projeto europeu, em que com outras empresas, em que esperemos contribuir para a redução da pegada carbónica e para contribuir para um futuro mais sustentável, chamemos-lhe assim, para todos nós, para o Porto e, obviamente, para o complexo químico de Estarreja. Ok, muito obrigada. Engenheiro Pedro Gonçalves partilha desta perspectiva, portanto, a questão da sustentabilidade, a questão da descarbonização é um tema, há mais temas? Passo-lhe a palavra. Sim, esse certamente é um tema incontornável. Digamos, eram planos que já estavam traçados de antes da pandemia, mas que a pandemia veio precipitar, veio forçar, veio acelerar. Portanto, agora temos todo o desafio de implementar, eventualmente, muitas medidas em simultâneo, uma vez que elas, digamos, agora são apoiadas, e portanto nós queremos aproveitar essa boleia, mas também as incertezas também continuam a ser muitas. Eu aquilo que vejo como, e, portanto, as incertezas são muitas, mas há algumas coisas que são claras. São para já, este caminho da descarbonização, e, portanto, com todos os negócios que vão surgir certamente à volta disto, com o desaparecimento de partes do negócio atual, e, portanto, com uma reconfiguração de muita da indústria. E a indústria química certamente será muito afetada. A Carla referiu no início que 95% dos produtos passam pela engenharia química, portanto, passam pela indústria química, perdão, e, portanto, certamente nós seremos dos mais afetados. A CIRS em particular, que está nos plásticos, portanto, tem estado muito sob os holofotes, e, portanto, certamente também terá que fazer um caminho em que a reciclagem seja ela mais mecânica, portanto, mais próxima, o produto simplesmente volta, seja ela um pouco mais longínqua, que é voltar aos elementos básicos de constituição química, aos monómeros, ou até atrás disso, aos precursores dos monómeros, para depois voltar a fazer os polímeros e voltar a fazer tudo isso. São desafios que nós achamos que vão ter que ser resolvidos já num tempo mais próximo, mais depressa do que antecipávamos antes da pandemia.
Por outro lado, houve aqui um dado na pandemia que ficou bem claro, a Carla também já referiu isso, que foi a questão das cadeias de valor. Nós descobrimos, nós já sabíamos, mas sentimos na pele o facto de muitas das cadeias de valor estarem a haver uma grande interdependência destas cadeias de valor. E, portanto, quando surge um fator qualquer disruptivo, seja ele uma pandemia, seja ele um desastre natural ou outra coisa qualquer, nós sentimos isso muito, ou seja, podemos, de repente, perder o acesso a bens de primeira necessidade, inclusivamente. E, portanto, tudo isso, eu espero que que com o passar da pandemia, que esperemos que venha rapidamente, digo isso, não seja esquecido, mas certamente isso tudo isto obrigará a alguma redefinição dos fluxos das matérias-primas e até das mercadorias. Portanto, certamente haverá aqui no meio disto alguma alteração às quais nós temos de estar atentos, e o Porto de Aveiro também, uma vez que ele faz parte integrante de todo esse processo. E, portanto, certamente será um desafio agora para o futuro. Eu creio que, apesar de nós termos a certeza de que alguma coisa vai mudar, estamos também muito certos de que não sabemos como é que isso vai passar exatamente e em que tempo se vai passar. Há uma outra coisa que eu já agora, em continuidade daquilo que tinha acabado de dizer há bocadinho, e que dissemos todos um pouco, que são as questões associadas à segurança e ao ambiente, e que serão questões que já são muito sensíveis na sociedade, serão igualmente sensíveis ou até bastante mais no futuro e sobretudo, quando envolve as populações que estão próximas de onde todas as operações se passam. Nós temos aqui em Estarreja, já a funcionar há cerca de 20 anos, um painel comunitário que envolve, digamos, a comunidade envolvente, envolve as populações, e temos tido algum sucesso com isto. Eu penso que o Porto de Aveiro, com a crescente atividade que tem tido nos últimos anos e com aquilo que se espera com a maior, ou pelo menos maior diversidade de operações que vai ter no Porto de Aveiro, ganharia também em ter uma abordagem deste género, uma vez que ele está inserido numa zona que é também fortemente povoada e, portanto, terá certamente também algum desejo de maior informação, maior envolvimento em tudo o que são alterações e tudo o que é a atividade do próprio Porto. Ok, muito obrigada. Engenheiro Alfredo Kowalski, como é que a DAO vê esta relação e este processo no espaço de 5, 10, 20 anos, até 2050? As preocupações são as mesmas? Sin duda, tenemos las mismas preocupaciones. La compañía tiene lanzado las metas de sustentabilidad en los próximos 10, 20 y 30 años. Entre ellas tenemos, por ejemplo, reducción de un 15% de las emisiones de CO2 para 2030 y que la compañía sea neutral en CO2, en carbón, para 2050, en acuerdo con el Acuerdo de París. Tengo otras metas también en otras áreas, por ejemplo, para 2030, todo plástico que a DAO produza para empaque va a ser 100% reutilizable o reciclable. No va a haber nada que vaya ao lixo. Todo va a ser recuperado, eso para 2030. Entonces, a DAO está en sintonía con lo que el mundo global está atingido referente a sustentabilidad, y hallo que, além dos propósitos da DAO, também temos que trabalhar com nossos parceiros, com o complexo petroquímico. Temos muitas conversas internamente entre Bondalti, Cires, nós e os demais parceiros que temos aqui, para garantir que estamos a trabalhar em projetos que às vezes precisan de colaboración entre nosotros, porque, como decía Carla anteriormente, somos interdependentes. Y a mismo acontece con el Porto de Aveiro, porque ya vimos que tenemos un cordón umbilical y precisamos que el Porto también sea parte fundamental
de lo que tentamos atingir para melhorar la parte de sustentabilidad y garantir que nossas fábricas e a indústria aqui em Portugal continuem a avançar. Ok, muito obrigada. Eu penso que tivemos uma sessão muito interessante, pensando passado, presente e futuro. Portanto, muito obrigada a todos. Agradeço ao Porto de Aveiro a iniciativa e aos representantes da Bondalti, da CIRS e da DAO a participação. Quer dizer, nesta sessão, eu acho que a sessão demonstra bem aquilo que é uma ligação de passado, presente e futuro, que eu diria que é mais do que estratégia, é simbiótica, como referi há pouco, de décadas, entre o Complexo Químico de Estarreja e o Porto de Aveiro, e que vimos ao longo destes 30 minutos ser fundamental para a transformação de um setor-chave da indústria nacional. Portanto, esta é uma ligação estratégica que percebemos que evoluiu ao longo do tempo, desde o início até ao atual momento e que evoluirá para o futuro, portanto, que se aprofundou em várias dimensões. Portanto, a questão da competitividade foi aqui abordada, a questão das exportações, mas também a questão da segurança, a questão da sustentabilidade, a questão da descarbonização. Portanto, esta, eu diria que é uma ligação estratégica que é ainda mais importante num momento de grande transformação como o que vivemos atualmente, como referiram há pouco. E, portanto, eu diria que termino com uma frase de um economista de Stanford, o Paul Romer, que é muito adequado ao momento atual e que projeta bem aquilo que pode ser o desafio e as oportunidades da ligação entre o Porto e o complexo químico e as empresas que nele atuam. Dizia o Paul Romer que a crisis is a terrible thing to waste. Portanto, nunca se deve desperdiçar uma crise para evoluir. E eu acho que o caminho vai ser interessante de seguir e, portanto, agradeço a todos e desejo-vos um resto de bom dia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Carla. Muito obrigado. Deus, Obrigado, Carla, por Obrigado. facilitar.